Agenor de Oliveira. Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida, neste bate-papo com o ex-deputado federal e presidente da Executiva Estadual do União Brasil, Capitão Wagner. Capitão, o senhor fez referência a esses números de dívidas no município de Pacajus, que tem impacto em outros municípios do Ceará, onde nós estamos sendo acompanhados neste momento por 22 emissoras de rádio e também estamos nas nossas redes sociais do Ceará Agora. Quando eu falo impacto é porque eu me refiro aos municípios, às gestões municipais que deixaram de recolher a contrapartida do INSS, aquele dinheiro que é descontado na folha salarial e que deveria ser repassado para o INSS ou para o Fundo de Previdência do município. São muitos casos nessa situação e que, como o senhor já nos antecipou, se caracteriza crime de improbidade administrativa e apropriação indébita. Nesse caso específico de Pacajus, a dívida é superior a 250 milhões de reais somente com o Instituto de Previdência do município. Como pagar essa conta? Como administrar esse buraco tão grande? Olha, ao mesmo tempo que a gente identificou essa dívida, a gente identificou uma série de oportunidades também para que o município possa ter novas receitas que não estava tendo, como por exemplo, parte do imposto de renda, ele deve ser retido pelo município, o município não estava retendo essa parte do imposto de renda. A gente verificou também que parte do ICMS, que é de direito do município de Pacajus, não estava sendo repassada. Então a gente vai reivindicar isso administrativamente junto ao governo do estado e, se houver necessidade, logicamente a gente vai buscar judicialmente. A gente viu também outras receitas relacionadas a ISS, de bancos do município, de telefônicas. Então tem várias outras oportunidades que não estavam sendo aproveitadas pela gestão até então, que a gente vai buscar aproveitar, a gente vai tratar, logicamente, essa questão do aumento da arrecadação com muita responsabilidade, sem querer penalizar o contribuinte, que já é penalizado por uma série de impostos municipais, estaduais e federais. Então, vai ser a hora da gente mostrar a capacidade de arrecadar mais sem penalizar os contribuintes. O Parque de Iluminação Pública de Pacajus, já que o senhor fala em buscar novas receitas e tal, normalmente os parques de iluminação pública das prefeituras hoje, ou elas são administradas por conta própria, e terceirizam isso e faz disso exatamente uma fonte de receita importante, ou mantém isso com a Enel. No caso de Pacajus, o senhor tem ideia de como é que é isso lá? É importante essa receita? É uma receita importante, inclusive a própria gestão é quem faz a manutenção da iluminação pública do município. A gente sabe que tem também como melhorar essa área, não só nessa questão da CIP, né, na contribuição de iluminação pública, mas também na melhoria do serviço que é prestado no município, que, por ser da área de segurança, eu sei que quanto melhor iluminada uma cidade também, mais segura ela se torna. Então a gente vai investir bastante na melhoria da iluminação pública, já aproveitando essa contribuição e também que a manutenção é feita pela própria prefeitura. A gente está estudando aí algumas formas de melhorar esse serviço e também de ter uma arrecadação que atenda a essa demanda. Quero entrar, jornalista Beto Almeida, quero entrar aqui na pauta política pré-eleitoral de 2026. Nós saímos das eleições municipais de 2024, o Capitão Wagner foi candidato à prefeitura e vamos agora para 2026. Há poucos dias, o União Brasil virou notícia local com um movimento sobre a provável ida do deputado Júnior Mano para o União Brasil. E o senhor, pelo noticiário, fez uma movimentação no sentido contrário. Aceitamos o Júnior Mano, desde que o comando do União Brasil continue do jeito que está. É uma situação resolvida ou o União Brasil ainda está esperando a adesão do Júnior Mano? Olha, a situação quanto ao comando do partido está resolvida, Beto, porque a gente comanda um diretório, foi eleito para esse diretório até 2027. Então, a eleição que está por vir de 2026 será comandada ainda pela nossa gestão. Então, tenho aí o apoio dos 4 deputados federais, os 4 deputados estaduais, o apoio do próprio presidente nacional. E como eu falei, por ser um diretório, não tem como mudar a presidência ou qualquer outro cargo da noite para o dia sem que haja um motivo justificável. Lógico que a gente está aberto para receber parlamentares que queiram ingressar no partido. A gente tem conversado com outros nomes também importantes da política cearense, convidando para estar conosco, né? É público e notório, saiu na imprensa. Conversei com o Roberto Cláudio, convidei para ele estar conosco.
lógico, os deputados estaduais que são mais ligados a ele foram convidados para estar no partido também, então a gente está trabalhando para que o partido chegue forte em 2026, podendo concorrer na chapa majoritária e podendo também compor uma chapa proporcional que tenha resultado semelhante ao que a gente teve lá em 22. Em 22 a gente elegeu 4 deputados federais, 4 estaduais, então foi um resultado muito bacana e a gente espera no mínimo repetir esse resultado da nossa bancada, podendo inclusive superar esse número. Hoje, o União Brasil tem os deputados federais Danilo Forte, Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Daiane Bittencourt, que é a sua esposa. E o senhor tem projeto político para 2026? Porque já se especula, não, o capitão vai ser candidato a deputado estadual, o capitão Wagner é candidato a deputado federal. Olha, com a Daiane para estadual. Olha, o que eu sei é que a Daiane não pretende ser candidata a deputada estadual, né? Ela pretende continuar como candidata a deputada federal, pretende continuar no mandato dela. Se houver uma mudança, que não é meu plano também, de eu ir para federal, ela não irá para deputada estadual. Ela pode ir para Senado, ela pode ser uma candidata a vice, assim como eu também estou aberto na chapa majoritária para ocupar um espaço de governador, de vice-governador, de senador. A gente tem uma convicção que é clara, o resultado da última eleição mostrou isso, de que a gente precisa estar unido, a gente precisa unir o bloco de oposição para que a gente tenha viabilidade eleitoral, seja na chapa majoritária, seja também na chapa proporcional. Se nós fizermos o que fizemos em 2024, quando cada um lançou sua candidatura, o PL lançou a dela, o Novo lançou a dele, e a União também lançou sua candidatura, isso foi prejudicial, porque logicamente numa candidatura no primeiro turno, cada candidato quer passar para o segundo, e vem a crítica, e vem o embate, e no segundo turno é difícil juntar todos os votos no mesmo balaio. Tem eleitor que votou no Eduardo Girão, que não votou no André no segundo turno, tem eleitor que votou em mim, que não votou no André, tem eleitor que votou que é apoiador do Roberto Cláudio, que não votou no André, por uma série de circunstâncias. Tem eleitor que votou no André no primeiro turno, que não votou no segundo, isso é fato. Eu disse para ele na segunda-feira após o primeiro turno: André, eleição de segundo turno é outra eleição. Esqueça o que aconteceu no primeiro turno, não é porque você venceu com 6 pontos na frente que isso vai se repetir no segundo turno. Você vai apanhar o que nunca se apanhou na vida. E foi fato. Né? O programa eleitoral do PT usou o tempo para isso. Né? Muitos influenciadores digitais foram lá criticar o André também. Então, por conta disso, tivemos resultado apertadíssimo, mas mostra que a cidade de Fortaleza está dividida, o Estado está dividido e há viabilidade sim para a oposição. Só Capitão, acredita... Só uma coisa, não, pastor. Ele acredita que a oposição, no caso, será que aprendeu a lição em relação a essa divisão, ou esse cenário de continuar se dividindo em 2026 é algo que o senhor não conta, não coloca ali no radar mais por conta desse aprendizado do que foi 2024? Sim, inclusive eu defini durante todo o ano de 23, de 24, que a gente dialogasse, definisse critérios para saber quem encabeçaria a chapa, quem seria vice, como é que a gente faria essa composição. A gente sabia que o Eduardo Girão tinha uma dificuldade por estar num partido pequeno, que não tinha tempo de TV, que não participava de debate, com a chapa de vereadores que não tinha tanta visibilidade também. A gente sabia que eu tinha uma dificuldade de já ter vindo 2 vezes e não ter vencido a eleição, e a gente sabia da dificuldade do André por ser um candidato novo, sem tanto conhecimento da cidade. Então cada um tinha sua fragilidade, mas a gente não teve a capacidade, isso é fato, de sentarmos, dialogarmos, estabelecermos critérios para resolver isso. Agora, acho que está mais claro ainda que a gente precisa, nesses 2 próximos anos, começar a sentar, a dialogar, a conversar. Eu tenho uma boa relação com o presidente do PL, com o Carmelo Neto, tenho uma excelente relação também com o Eduardo Girão. A gente aproximou muito do grupo do Roberto Cláudio, que se insere também nesse grupo de políticos da oposição. Tem nomes novos que a gente já está conversando que podem se filiar e podem ser opção, tanto na chapa proporcional como também para governador, para vice, para senador. Então a gente está trabalhando bastante para que a gente tenha essa candidatura única, já com esse aprendizado, Beto, que a gente teve na última eleição. O senhor fala no perfil de oposição, nessa tendência União Brasil, Novo e também PL. Isso significa dizer que é porta fechada hoje de diálogo com os partidos que estão no poder hoje, porque no âmbito nacional o União Brasil faz parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui no Ceará, nesse perfil que o senhor faz de discurso, significa dizer que a porta está fechada para a conversa com o PT? Não, de forma nenhuma. Na verdade, a gente precisa deixar muito claro, com o PT sim, porque o PT vai ter a candidatura natural dele, com o PT, mas não digo com os partidos que compõem lá. Há uma grande possibilidade de nós termos uma federação do União Brasil com o PP e o Republicanos. Então, numa federação
com o PP e o Republicanos, a gente teria aí 4 deputados federais do União Brasil, 1 deputado federal do PP, nenhum deputado federal do Republicanos, mas deputados estaduais e os partidos também assistidos. A gente vai ter que discutir quem vai comandar essa federação aqui no Ceará, e aqui não é demérito a ninguém, mas por uma questão de lógica, o maior partido é a União, a tendência no estado de Ceará é que a gente possa comandar essa federação e com isso ter mais força ainda. Mesmo que não haja federação, tem abertura para conversar com republicanos, tem abertura para conversar com o PP, tem abertura para conversar com quem quer que seja. A gente viu aí, agora no final do ano, um ensaio de um rompimento de parte do grupo lá do governo, com o Cid, pelo menos interlocutores dizendo que o Cid romperia, depois não teve um rompimento, mas a gente sabe que essa ferida ela não sara tão fácil. Então a gente está aberto para conversar com quem quer que seja, que queira construir um projeto de oposição. Repito, tem um respeito ao PT, por mérito deles, ganharam o governo do estado, ganharam a prefeitura, por demérito nosso, a gente não soube ter a maturidade de se preparar bem, e agora a nossa missão é ter essa maturidade e conquistar essa eleição, tanto para o governo do estado como para o Senado e também a bancada federal e estadual. O deputado federal André Fernandes foi a novidade na disputa pela prefeitura de Fortaleza, chegando ao segundo turno e perdendo a eleição por uma diferença de pouco mais de 10 votos, de 10 mil votos, né? Isso significa dizer, capitão Wagner, que André Fernandes continua ou vai se manter como um líder de oposição do ponto de vista dessa força eleitoral? Ou o senhor vislumbra mudanças nessa trajetória do André Fernandes em relação a esse capital eleitoral que ele conquistou em Fortaleza? Olha, o André lidera um capital eleitoral. O André teve uma votação estupenda, 700 mil votos em Fortaleza. Lógico, e precisa ficar muito claro que esses votos, eu disse para ele, não são só dele. É um sentimento anti-PT, é um eleitor que é simpatizante do Roberto Cláudio, é um eleitor que é simpatizante do Eduardo Girão, é um eleitor que é simpatizante meu, porque às vezes a gente se ilude, às vezes a gente acaba fazendo leitura equivocada. E aqui, só para citar um exemplo, nós temos aí a Camila Cardoso, que tirou uma votação estupenda para o Senado, aqui na capital, 39% dos votos, e foi candidata a vereadora e teve a dificuldade, tirou 3.600 votos. Então, a gente precisa entender que na eleição majoritária os votos não são nossos. O voto é nosso na eleição proporcional. Aí eu posso dizer, o voto é meu porque estava disputando ali com muitos candidatos. Então o André tem uma liderança de votos. Para se tornar liderança de oposição, tem que conversar com os partidos, tem que conversar com as pessoas que o ajudaram na campanha, os vereadores que saíram da zona de conforto e foram lá apoiar o André. Já receberam ligação, já conversaram com ele, vão conversar no começo do ano, vai ter alguma interlocução com esses vereadores. Os presidentes de partidos que estiveram próximos ao André apostaram na candidatura dele, já foram agradecidos, já receberam alguma ligação, já sentaram. Então tudo isso precisa se caracterizar para você se tornar líder político. Você pode ser um líder popular e não ser um líder político, certo? Eu fui líder popular quando lá em 2016 fui candidato e tirei uma boa votação para prefeito, em 2020 também, e depois consegui construir uma história de liderança política e de respeito, não só da população, mas dos políticos. Então, para a gente ter viabilidade nessa eleição, a gente tem que entender que todos devem conversar, que o André não pode ser candidato a governador nem senador, o Carmelo não pode ser candidato a governador nem senador por conta da idade. Precisa ficar claro para ninguém achar que a gente está tirando o André e o Carmelo do jogo. É a questão da idade definida pela Constituição, que os dois não têm. Para ser governador tem que ter 30 anos, para ser senador tem que ter 35. Então, nenhum dos dois preenche esse requisito. Mas o PL tem outros quadros que podem ocupar esse espaço, com apoio do André, com apoio do partido, tem viabilidade. Então a gente está aqui para sentar, para dialogar e construir a chapa de forma madura e inteligente. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-deputado federal e presidente da Executiva Estadual do União Brasil e futuro secretário de Administração da Prefeitura do município de Pacajus, capitão Wagner. Capitão, obrigado pela presença aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, e ao longo dos próximos anos a porta sempre está aberta, como esteve aberta, para essa conversa, para esse bate-papo sobre as ações do poder público que interessam à população. Agradecer o Zenô, agradecer o Beto, satisfação estar com vocês novamente, agradecer a audiência aqui por estar nos acompanhando, convidar o pessoal para nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no X, no Facebook. Estamos lá à disposição para bater um papo e esclarecer qualquer que seja a dúvida de vocês. E daqui a pouco, na íntegra, esta entrevista também no nosso site cearagora.com.br. Jornalista Beto Almeida, um abraço, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Luciano, bom dia ao capitão Wagner, e até amanhã estaremos aqui de volta no nosso bate-papo político no Alerta Geral. Até lá.